Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Neliana Figli e você está assistindo ao programa Novo Mundo Convida. Estamos na nossa terceira temporada, agora em 2025. Nosso programa abordará diversos assuntos relacionados à saúde mental, com ênfase nas dependências químicas e comportamentais. Receberemos em nosso programa profissionais especialistas, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas e também profissionais da justiça e educação, entre outros, senão a lista fica enorme, gente. Nessa bancada, que já foi ocupada pela apresentadora Bianca Pagliarin, que fez um esplêndido trabalho, eu deixo aqui o meu agradecimento. E Bianca, espero que eu consiga conduzir o programa tão bem quanto você. Nosso programa é gravado e transmitido pela emissora Com Brasil TV. Você pode assistir a nossa programação também nos canais Oi, canal 28, Sky, canal 28, Vivo Fibra, canal 239, Nossa TV, canal 20, Claro em Batel, canal 3. Muito importante, nossa participação é isenta de conflitos de interesses e o nosso objetivo é levar informação de qualidade para você, como um serviço de utilidade pública. Programa Novo Mundo Convida começa agora. Fica com a gente! Programa Novo Mundo Convida. Muito obrigada por você nos deixar entrar na sua casa e te levar informação de qualidade no contexto da saúde mental. Hoje nós estamos aqui com a Helena Parolari. Seja bem-vinda, Obrigada. Prazer contar com a tua presença. Obrigada. Nós vamos falar um pouco sobre psicologia. Qual é a importância da psicologia no tratamento do transtorno por uso de substâncias, Helena? Obrigada, prazer estar aqui com você. Por que é importante, né, o trabalho da psicologia na dependência química? Em todos os momentos, quando estamos trabalhando com pessoas, nós precisamos entender estas pessoas. E a psicologia é um caminho que nos leva a esse entendimento. Porque a pessoa, ela é um todo. Ela é bio, ela é psico, ela é social, ela é espiritual, né? E se nós não entendermos isso, nós não olhamos para a pessoa, nós não olhamos para a dignidade daquela pessoa, para a dignidade da família que envolve ou das pessoas que estão em torno, e aí nós faremos um trabalho iatrogênico. Porque no momento que vamos ajudar, nós atrapalhamos se nós não entendermos. Então, a psicologia é uma ciência que nos ajuda a entender, a pensar, a compreender e dar voz ao paciente. E dar voz àquelas pessoas que nos buscam. Então, isso nos ajuda e ajuda a eles também serem ajudados. Perfeito. E é muito bom te ouvir falar desse contexto biopsicossocial e espiritual, porque também sou sua colega de profissão e acredito que na época em que estudávamos, né, o espiritual muitas vezes era visto com um olhar de ressalva, com maus olhos, né? E hoje os estudos mostram que as pessoas que têm uma fé, elas têm uma saúde mental mais consistente, elas têm menos problemas de saúde mental. Sim. Então, acho que é um aspecto importante que você levanta, né, Helena? Que é um estudo, né? Que tá cientificamente provado, a gente está vendo médicos, né, falando sobre isso. Por quê? Porque viram que faltava alguma coisa. Alguma coisa faltava. Quando a gente está trabalhando com alguém, a gente precisa da esperança.
que possa melhorar. A gente precisa da confiança, da credibilidade na vida. E se ele não tem uma espiritualidade, não adianta o conhecimento, porque o conhecimento, quanto maior ele é, mais dúvida deixa na pessoa. Então, para ela ter esse conhecimento, ela precisa transcender. E aí sim ela vai compreender. E a gente não está falando de classes culturais e nem de religião. Perfeito. Então, tanto a pessoa no nível social econômico baixo, como lá a pessoa que tem um nível social econômico explosivo de valores, né, valores monetários e de coisas, de pertences, é o mesmo processo, porque estamos trabalhando com o ser humano. Exato. Eu acho brilhante você falar isso, porque quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando em acreditar. Em acreditar. E a esperança é um conceito importantíssimo que move o ser humano, né? E que protege a saúde mental, porque o contrário à desesperança é o prenúncio da depressão. Né? Mas queria que você pudesse falar um pouco para as pessoas que nos acompanham, o que é o tratamento da dependência química, Helena? O tratamento da dependência química é um dos tratamentos mais complexos que nós temos, porque não é só o indivíduo que tem o problema, né? Ele tem um problema a mais, que é um organismo que se tornou dependente de um produto. Mas ele tem todo um contexto social, aquilo que nós estávamos falando, biopsicossocial. Então, ele tem família, ele tem grupo de amigos, ele tem o trabalho, ele tem relacionamentos fora da família, né? Um namorado, uma esposa, da família de origem, aí ele tem a família nuclear. Então, é um trabalho extremamente difícil, Neliane, porque sempre quando tem um dependente químico na família, é aquele que é o problema. Ele é dependente. E muitas vezes na família, por exemplo, tem alguém que é alcoolista, tem alguém que é tabagista, alcoolista e tabagista, ou dependente de benzodiazepínicos, ou de outras questões, compras, né? Trabalho, uma série de questões. Porém, aquela pessoa, ela se destacou, ela acabou sendo a figura principal de todo o problema existente. E como ela é a pessoa principal e o produto químico que ela usa vem atrapalhar essa homeostase que está ali, né? Homeostase é o equilíbrio das coisas, mesmo tendo problemas, né? Então, fica depositado nesta pessoa que tem o problema com a dependência química, que é todo ele o problema e é por causa dele o problema. Então, quando nós vamos trabalhar com dependência química, nós precisamos da família. Nós precisamos, por exemplo, se é uma empresa que fala, olha, nós vamos dar uma oportunidade, nós precisamos conversar com a assistente social dessa empresa para que ela saiba o que está passando na vida dessa pessoa, por que ela chegou nesse contexto, se ela tem condição de ficar mais tempo dentro de um trabalho de tratamento, se é só um mês, porque às vezes um mês é muito pouco, às vezes não, né? Sempre é muito pouco, porque é uma intoxicação física e mental. A mente também está acostumada com tudo aquilo. E quando nós vamos ampliar esse processo de tratamento, a tendência da família é dizer, mas eu não sou o problema. Eu não sou o problema. Né? A tendência do grupo de trabalho fala, não, nós não somos o problema, ele é o problema. Sim. Então, ele fica ali, né, tem o jargão, né, bode expiatório, ou o elefante branco, né, é a pessoa que se destaca naquele contexto, porém, ela só está dizendo que esse contexto tem algo a ser melhorado, a ser visto e ser melhorado. E ela, além disso, vai ter que cuidar da saúde clínica dela, porque é uma doença de dependência química. É uma doença do cérebro e é uma doença orgânica. Então, ela pega dois movimentos muito importantes nossos, né? O nosso organismo em si e o nosso cérebro. Ela é uma doença do cérebro. Tira a memória, tira a atenção, tira
a capacidade de controle inibitório, flexibilidade mental, afeto físico e o psíquico da pessoa, né? Muita coisa. E também o contexto onde essa pessoa está inserida, né? Por isso que nós falamos desse olhar biopsicossocial, né? Que é tão importante nas tônicas dos tratamentos. Sim. Mas você falou algo importante, Helena, até quando você fala do contexto, né? E muitas vezes o dependente, o usuário de substâncias faz um tratamento, ele muda o funcionamento, ele muda o comportamento, e quando ele volta para a família, isso também quebra a dinâmica familiar, e muitas vezes a família não sabe receber essa pessoa sem o uso de substâncias. Sim. Como você vê essa situação? Porque ela é muito comum na prática do consultório. Sim. Sempre o retorno do paciente, porque dentro do tratamento tem ali um trabalho muito, muito humano, muito direto, validando esta pessoa como pessoa, né, com seus defeitos, com as suas qualidades, muitas crenças, muitos hábitos não favoráveis a um processo, né, do dia a dia. Então, dentro de um processo de tratamento, o paciente vai entendendo todas essas coisas e ele vai acreditando, e aí ele vai fazendo. Na medida que ele vai fazendo essas mudanças, ele vai percebendo que a vida dele vai melhorando. E a partir do momento que a vida dele vai melhorando, ele vai aderindo a esses processos de mudança. Horário, rotina, atividade física, alimentação certa, trocar o vocabulário, uma série de... Organizar as atividades de vida diária. Organizar as atividades de vida diária. Aí chega em casa, né? Essa atividade não está organizada. O funcionamento da funcionamento não está organizado. Todos... Vamos pegar, por exemplo, um horário de alimentação, que é o horário que a família está perto. Ah, mas todo mundo trabalha. Assim, qual dia? Ou qual horário? Não tem. Ah, cada um come no seu quarto, cada um toma lanche, né? Nada contra o lanche, mas se o lanche ele não tem a oportunidade de fazer um agrupamento, ele deixa de ser algo que ajuda, porque isso ajuda dentro do contexto da família. A hora que a gente está à mesa, não precisa ser uma mesa, né? Pode ser... Lá todo mundo senta no chão, compartilhar a refeição. Compartilhar, né? A refeição. O que você está falando é extremamente importante. Até estudos recentes mostram isso, que uma das melhores e principais formas de prevenção é uma refeição em família. Algo simples, com qualidade. Algo básico que qualquer um de nós pode fazer. Uma refeição em família. Sabe, esse momento de olho no olho, conversar, perguntar como foi o seu dia. Uma coisa extremamente simples, mas que as pessoas nessa vida atribulada vão perdendo. Vão perdendo e a moda vai ficando também, né? Por exemplo, sei lá, fazer um macarrão em casa é uma coisa. Pedir pro iFood é outra. É outra. E às vezes as pessoas não vão entender. Então, quando o paciente volta, quando essa pessoa volta para casa, ela volta para um ambiente que não está organizado, com hábitos que eram antigos também, né? E aí tem também, às vezes, o hábito da bebida, tem o hábito num benzodiazepínico, tem o hábito de... Trocar o dia pela noite. Tem vários hábitos que não são mudados. Então, quando a pessoa chega no processo já de recuperação e reinserção social, ela chega naquele modo que ela vivia antes. A partir do momento que ela fica nesse modo, questões de dias. Reativa a memória. Por quê? Porque nós temos memória biológica. Exato. Então, tudo fica na nossa memória. Por isso que fala da história lá do craving, né? Por que recaiu? Porque eu pensei na cerveja, aí vai criando ideias e essas ideias fazem com que a pessoa chegue num processo de recaída, né? Por outro lado, a família espera uma mudança. A família espera a mudança, fica contente quando vai no ambiente de internação e vê essa mudança, porém, quando
a pessoa chega em casa, a desconfiança continua. Exato. A desconfiança continua. Então, se a pessoa, eles não têm o entendimento que tem uma personalidade por trás disso. Então, tem o problema, mas tem uma personalidade. E que essa personalidade, muitas vezes, vai falar da mesma forma, porque não é uma questão de aprendizado, de falar gritando, é dela. Por exemplo, uma pessoa que tem problema auditivo, ela sempre vai falar alto. E às vezes nunca foi detectado isso. Sim, né? sim. Um ambiente onde é muito barulhento, ela vai falar alto. O que a família tem? A tendência da família de não olhar para si, naquilo que é dele também, tá estranho. Tá estranho. Né? Mudou. Às vezes a pessoa teve um problema de dia e não dormiu bem de noite. Olha, mudou, porque essa noite não dormiu. E aí automaticamente associa com o uso de alguma substância, com um lapso, com uma recaída. E não percebe que às vezes é uma noite mal dormida, é um estranhamento, como qualquer um problema que passou mortal. Durante o dia, como qualquer hélice mortal. Né? Eles têm que voltar numa perfeição que não existe. E não existe. Não existe. E daí a importância de a gente aliar o tratamento individual dentro do contexto onde essa pessoa está inserida, o grupo familiar, por exemplo. É meio inconcebível você não abordar o indivíduo e a família. A família faz parte desse processo de recuperação. É assim, a saúde pública, critica-se muito a saúde pública. Porém, dentro da saúde pública tem muita coisa boa. Assim. E tem muito ambiente de acolhimento, né? Mas não se fala, por quê? Porque dá trabalho, tem que ir lá, tem que buscar essa informação. Então, às vezes, a gente tem paciente que não tem família, ou a família é muito desestruturada por situações mil que a gente não pode criticar, mas ela não tem para onde voltar. Então, para onde que ela vai voltar? Ela vai voltar para casa de uma avó, ela vai voltar para casa de um tio, ela vai voltar para casa de um amigo, ela não tem lugar para voltar. Tem um trabalho aqui na cidade de São Paulo que chama Viver Bem, se não me engano. Tem já 2 unidades. O que eles propõem? A pessoa quer melhorar a vida dela, ou ela está vindo de um tratamento, ela vai para essa casa. E aí é subsidiado a alimentação, a moradia, por 2 anos. Olha que maravilha. E eles vão organizando entrada no mercado de trabalho. Depois de 2 anos, eles ali vão ajudando essa pessoa a se organizar para poder estar fora, para abrir espaço para outra, e aí ela já está inserida no mercado de trabalho. Então, tanto faz uma pessoa, só que tem que buscar. Tem que ter perseverança, tem que ter persistência, tem que ter esperança, né? Então, tanto faz uma família sem recurso financeiro, como uma família com recurso financeiro. Para onde que essa pessoa vai voltar? Às vezes não dá para ela voltar em casa. Não dá, o ambiente lá não mudou, as coisas lá são complicadas, tem dependência química lá instalada. Então, para onde que essa pessoa vai? Se ela tem recurso, muitas vezes a gente orienta, vá morar com acompanhante. Mas não dá para morar com a família, porque senão o que vai acontecer? Vai desestruturar todo o processo de recuperação. Vai recair, vai perder a esperança. E uma recaída, 2 recaídas, 3 recaídas, cronifica. Essa pessoa não tem mais jeito. Cronifica o quadro. Então, a família é um bloco muito importante. Sim. E dentro desse bloco importante também tem outros blocos. Tem clube, tem igreja, tem trabalho, escola. O trabalho, escola, tem um centro espírita, tem um trabalho comunitário. Um grupo de amigos. Tem um grupo de amigos. Tudo isso, dentro do tratamento, a gente olha e a gente precisa da família para isso. Se a família não entende que ela faz parte do problema, a pessoa fica muito sozinha. Exato. É muito solitário. Porque a Helena nos trouxe uma contribuição muito importante. Ela falou sobre o programa Reencontro e toda a equipe foi atrás, se mobilizou para levar para você a indicação desse serviço tão importante que a Helena vai poder falar um pouquinho mais com a gente. Helena, conta um pouco do programa Reencontro. Então, Neliane, eu tenho um amigo e o ano passado, acho que foi ano passado, enfim, ele veio com esse comentário, né, que se a gente não queria, ele estava na minha casa em visita, e ele falou, se a gente não falou desse programa, chama Vila Reencontro,
é um programa da Prefeitura de São Paulo, e com os recursos da Prefeitura e alguns investidores, são muito poucos, né? Porque nessa área, como é uma área que demora um resultado positivo, o pessoal investe menos. Porém, eles conseguiram, em alguns pontos da cidade de São Paulo, eu não sei aqui precisar para vocês quantos, mas eu sei que tem lá na Cruzeiro do Sul, eu acho que tem na Jabaquara, né, que a gente ouviu aqui. São várias unidades. E a proposta deles é tirar as pessoas da rua com uma proposta de ter um lar. Então, como é que é? Pode ser uma pessoa individual, pode ser um casal, pode ser uma família que está ali naquele lugar, e você procura um serviço, tem um serviço especializado, eu imagino que o programa vai colocar depois para vocês à disposição. Liga-se para esse lugar, é um núcleo do desenvolvimento social da Secretaria de Assistência Social, SMARTS, que a gente estava olhando aqui, né? Eu só sei que é assim, tem essa vila e encontro, e lá o que acontece? Eles convidam, olha, você quer sair dessa situação? Nós temos como te ajudar. E aí eles dão um valor X, porém esse valor X é determinado para essa questão. Eles levam para essa vila, que são casas que foram reformadas, são casas antigas ou alguns lugares assim mais abandonados, que foram abandonados não porque é abandonado na periferia, abandonado no local. Né? Sei lá, uma fábrica grande, alguma coisa assim. Eles fizeram cômodos para abrigar. Então, tem para abrigar no individual, tem para abrigar no casal, tem para abrigar na família. E ali tem comida, tem todo um processo, tem a parte social, eles têm programação de entretenimento, eles têm programação de saúde, eles têm programação de cuidado físico, cuidar dos dentes, cuidar do cabelo, cuidar de todo o processo que eles precisam, tem atendimento clínico, e eles têm uma organização de o que você faz, o que você sabe fazer. Eu era pedreiro e agora estou na rua, tal. Então vamos verificar um lugar, você vai se preparar para poder trabalhar como pedreiro. Né? Uma reinserção no mercado de trabalho. Perfeito. E aí eles têm uma proposta assim, você vai ganhar esse dinheiro e essa moradia por 24 meses, 2 anos. O que a gente espera de você? Que você vá se envolver com esse projeto, ter um propósito de vida, nós vamos te ajudar e você vai... Daqui 2 anos você já tem um dinheiro que você está ganhando, você pode pagar o teu aluguel, você vai continuar nesse processo de desenvolvimento e crescimento, e você vai sair do abrigo e vai abrir para outras pessoas entrarem. Então não é algo para sempre, vitalício para a pessoa se acomodar, é algo realmente para ajudar o ser humano a ser humano. Né? E entra no conceito da multiplicação também, né? Eu recebi, me organizei, agora eu vou abrir espaço para uma outra pessoa que esteja necessitada naquele momento. Né? Porque daí isso também gera esperança, né, Helena? Sim. Acho bárbaro a você pessoa se sente como um ser comum, né? Ela é vista na dignidade dela, e isso é muito bom, porque nós precisamos de reconhecimento. E com esse olhar biopsicossocial, né? Ou seja, é uma doença física, é uma doença psíquica, mas é uma doença social, né? A pessoa tem necessidades médicas, sociais, de alimentação, de moradia, onde esse local pode representar uma luz, né? Na recuperação dessas pessoas. E eles têm uma questão muito bacana lá também, que é assim, todos são responsáveis pela limpeza, pelo cuidado dos jardins, na organização da vida diária, a rua, são ruazinhas, né? Eles precisam ajudar a cuidar. Então, eles cuidam do que eles estão usando. É muito bacana o programa, é aberto à visitação, só que tem que marcar com a secretaria. E por que eu trouxe aqui, né? Porque nós estávamos falando da questão da família. E se não tem família? Mas o programa é para família, para moradores em situação de rua. Porém, se ele chega lá e fala, olha, eu tenho uma família que eu não consigo morar lá porque vai ser pior.
né? Nesses contextos sempre o pai é muito alcoolista, ou é traficante, alguma coisa assim. Eu preciso de um abrigo para manter a minha recuperação. Para se fortalecer. Para me fortalecer. Então, é aberto para eles também. Perfeito, perfeito. E aí eu acho que a gente entra num outro tema que também é um tema muito frequente no universo do uso de substâncias, que é o tratamento humanizado. O que você me diria do tratamento humanizado, Helena? Tá. É muito interessante, Neliane, que algumas palavras viram jargões, né? Então, falar tratamento humanizado ficou um jargão de propaganda de tratamento. O nosso tratamento humanizado. É um slogan, né? Obrigada. Como ficou um slogan, família disfuncional. Como ficou um slogan, drogado, drogadito. Como é que é? Eu sou um drogadito, né? A pessoa já passou pelo processo de recuperação, já fez a reinserção social, eu sou um drogadicto, né? Um adicto. Então, esses jargões, esses slogans, eles atrapalham o entendimento das pessoas e, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas permaneçam no lugar onde elas estão, né? Então, o que é um tratamento humanizado? É um tratamento onde o profissional, ou os profissionais que estão naquela frente de trabalho, que foram procurados para isso, receba a pessoa como pessoa. Perfeito. Como pessoa, não é o drogado, chegou mais um drogado, não, chegou uma pessoa. Quem é esta pessoa? Com uma história, com valores, com valores. É uma família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Esse é um tema extremamente importante. Porque, às vezes, uma família disfuncional, mas tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo fazendo alguma coisa. O que é disfuncional? Então, é disfuncional a falta de comunicação? É disfuncional a falta de respeito um para com o outro? É disfuncional uma falta de papel materno e papel paterno? E por que tá essa falta? Esses pais tiveram? Então, isso é humanizado, é olhar para o paciente, olhar para aquela pessoa como um indivíduo e saber o que eu posso fazer para ajudar. Então, às vezes, não é o psicólogo a pessoa mais direcionada para ajudar. Às vezes é o professor de educação física, às vezes é o assistente social. Às vezes é o enfermeiro. Às vezes é o enfermeiro. Porque, por exemplo, se aquela pessoa chegou e ela não tem condição de cuidar da saúde física dela, um banho, escovar os dentes, o psicólogo vai falar, olha, ou o terapeuta, né? Você precisa escovar os dentes. Não dá. Não dá. Eu vou perguntar o que acontece com você, né? Que é difícil para você saber que você precisa tomar banho todos os dias, que isso te ajuda. E aí o enfermeiro vai trazer essa qualidade para ele. Ou o enfermeiro técnico ou assistente. Então, esse tratamento humanizado é quando nós usamos da pluralidade de recursos. O olhar multidisciplinar. O olhar multidisciplinar e cuidar desta pessoa como um indivíduo. Sim. Né? Mas às vezes as terapias são todas em grupo. Em grupo também a gente olha como indivíduo. Né? Então, essa questão do tratamento humanizado precisa sair do slogan, né? Que humanizado é só o presencial. Ele é presencial, por quê? Porque a gente precisa de olho no olho, a gente precisa de um contato de mão, a gente precisa de interação. Mas nas clínicas as pessoas acabam namorando. Então, mas a gente está falando de namoro, a gente está falando de um bom dia, de uma conversa, como a que nós temos aqui. Exatamente. Né? Perfeito. Então, esse processo humanizado, ele é muito além da palavra... Do slogan. Agora, você falou um termo que eu gostaria de ressaltar. A família disfuncional. Né? Esse é um outro jargão também da área. Né? Sim. Me fala um pouco da tua experiência com esse termo, Helena. Tá. É um termo científico, né? Ele veio... para nos ajudar, porém, o que acontece no nosso, vamos dizer, no nosso mundo do trabalho, a tendência é ouvir e patologizar. Não vai estudar, não vai verificar qual o fundamento disso. Às vezes a gente vai ver o fundamento, nossa, o fulano de tal já pensava isso há 40 anos atrás. E aí o outro veio e deu um outro nome, o outro veio e deu um outro nome, né? E aí chegou nesse que agora é bonito, é moda, né?
E a gente não olha o que é uma família disfuncional. Às vezes tem uma patologia lá dentro, por exemplo, uma câncer, uma depressão, uma diabetes severa que traz depressão, uma questão alérgica, um sofrimento do pai e da mãe na vida familiar, e que então eles amam, mas eles não sabem passar amor e afeto. Né? Às vezes até a carência de recursos. Carências de recursos muito escassos. Carência de recursos, né? Uma família disfuncional, aí você vai ver, moram todos num cômodo só, separados por cortinas, né? Como é que eu vou falar que essa família é disfuncional? Essa família está assim porque ela não tem recursos. Se eu der recursos para ela, será que ela fica mais organizada? E muitas vezes dentro desses recursos escassos você vai encontrar pessoas que são altamente resilientes. Exatamente. Que mesmo dentro da escassez conseguem viver bem. Por quê? Porque elas enxergam as potencialidades dela. Sim. Eu acho que é muito importante a gente poder pensar na família disfuncional, porque automaticamente isso remete para o contrário, para a família ideal. E eu sempre falo, qual é a família ideal? Não existe, né? A família doriana, né? Na época da propaganda, não existe a família ideal, né? Então, eu acho que a gente realmente precisa tomar cuidado com esses termos, porque senão a gente engessa o tratamento. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, se a pessoa mora numa casa pequena, onde todos dormem no mesmo colchão, é diferente de um lugar onde tem quartos e o filho vai dormir com a mãe. Exato. É uma diferença enorme. Assim como também é enorme aquela casa gigantesca onde as pessoas mal se veem, mal se olham. Se falam pelo celular, comunicam pelo celular. Né? É tão perigoso quanto a escassez. E aí a ideia do disfuncional é: o pai é alcoólatra, ou sei lá, o pai usa droga, o pai é violento, a mãe é depressiva, né? É isso que trata do disfuncional geral, mas o disfuncional não é isso. Exato. Não é isso. Eu acho tão bonito assim, é triste, mas é bonito. Eu vi isso a primeira vez num filme, que eu não me lembro o nome do filme, mas eu me lembro que era um filme, vocês devem saber o nome, o cara era super rico, era dono de uma empresa, e aí o pessoal falava pra ele, olha, eles gostam de você porque você é dono. Ele falou, tá bom, então eu vou deixar de ser dono. Começou a andar sem dinheiro. Aí começaram a não vender coisas para ele. Ele entrava no restaurante, já não era a mesma pessoa, porque ele não tinha dinheiro, né? E assim foi indo. Aí ele foi morar na rua. Quando ele foi morar na rua, ele é uma das ruas ali do Mahatma, e aí ele entra num daqueles vão, né? Tem as casas e tem aqueles vãos. Aí ele entra no vão, e aí o morador em situação de rua fala assim, aí não, aí é minha cozinha. Aí ele olha assim, né, viu um fogareirinho, falou, tá bom. Aí ele vai e senta no outro lugar e fala, aí não, aí é a minha cama. Né? E aí ele vai delimitando dentro daquele quadradinho dele qual é o lugar. Esse cara é disfuncional, ele é um mendigo, ele é totalmente funcional, ele sabe que tem lugares para cada coisa. Quando a gente olha os moradores de rua, guardando as devidas proporções, a maioria tem tudo certinho. Sim. Tudo certinho. Quando eu passo pela Bandeirantes para ir para o meu trabalho, tem do lado esquerdo um pessoal que tem até jardim. A mulher, eu passo lá 7h30, 7 horas, ela tá varrendo para que a casa fique toda limpa. Essa família disfuncional, ela não tem recurso. Porque a organização de atividades diárias, e o ser humano precisa disso, precisa dessa organização. Né? Eu acho que quando vem o uso de substâncias, você rompe com tudo, né, que é organizado e realmente desorganiza. Né? E as pessoas, o ser humano tem essa tendência, né? Você precisa ter uma organização. E isso independe do status socioeconômico. Depende. Sem dúvida, né? Por isso que eu falo para vocês, profissionais da área, tomem cuidado. O que é uma família disfuncional? Porque nós estamos trabalhando com jargões. Família disfuncional é pai ausente ou agressivo, mãe presente e depressiva e um dependente químico dentro de casa. Isso não é disfuncionalidade, isso é problema.
E problema nós resolvemos. E problemas dá para ser Problemas resolvido. podem ser resolvidos, Podem né? ser Os resolvidos. desafios podem virar motivações. Exatamente. Né? A vida sempre nos coloca vários problemas na mesa para resolver, Exatamente. né, Helena? E a partir do momento que a pessoa vai desenvolvendo essa autonomia, isso vai recuperando a autoestima. Ela vai gostando dela, ela vai gostando do que ela está fazendo, ela vai acreditando nela, porque todos nascem com recursos. Sim. Mesmo quem tem algumas deficiências do neurodesenvolvimento, a gente vê que elas têm os recursos, né? É outra coisa muito complicada. Ah, ele tem TDAH. Ah, ele tem TEA. Agora a moda do TEA, né? Agora ele tem TEA. Ah, ele é opositor. Será que é opositor? Ah, ele é psicopata. Será que é? Ou a vivência fez com que ele... E a gente precisa de tempo e de acolhimento. Ah, mas aí a gente vai acolher de qualquer forma? Não, nós vamos ter regras, nós vamos ter limites, nós vamos ter rotina, nós vamos ter todas essas coisas. Porque uma pessoa que tem o TEA, que tem o TDAH, que tem a depressão, que tem o transtorno de pânico, ansiedade, ela pode ser capacitada a lidar com aquela situação e não recorrer ao uso de substâncias. Ela precisa aprender recursos, né? Eu sempre falo que o uso de substâncias é a ponta do iceberg, né? Por baixo tem todo um universo a ser trabalhado. Porque é um comportamento aprendido, tá certo que depois o organismo, se ele for propenso, ele fica dependente. E agora nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Helena, como você entende a questão do conceito do adicto e do portador por transtorno de uso de substâncias ou dependente químico? Porque existe uma mescla e uma confusão de conceitos muito grande na área também. Sim, excelente pergunta. O que é um adicto, né? Lá nos primórdios de começar a estudar a dependência química, mais ou menos por volta de 1950, depois, né, 1960, por aí, que é a época do Kalina, do Dr. Eduardo Kalina, que foram nomeando algumas doenças, alguns termos, e um pouco antes, eles trouxeram nos escritos deles, nos estudos, uma ideia do que é o adicto. E o adicto, dentro do conceito, dentro do estudo da dependência química, é uma palavra para explicar o que é, como é que funciona esse processo. E aí, então, eles lembraram e acharam muito pertinente essa palavra adicto. Por quê? O adicto é um termo grego da época em que as pessoas eram escravas. Então, quando elas não conseguiam produzir o que elas precisavam, ou elas produziam, mas elas não conseguiam pagar todos os impostos que os senhores feudais, o pessoal cobrava deles, eles se tornavam escravos daquela pessoa, eles perdiam a cidadania deles, vamos dizer assim, né, na palavra de hoje. Eles não tinham mais autonomia enquanto pessoa, porque eles eram servos deste que o pegou porque ele devia. Então, ele se tornou um escravo. E o que esses estudiosos da ciência, da dependência química, entenderam? Na dependência química não é diferente. Por quê? Porque a pessoa, ela começa um processo, depois ela começa a gastar, né, para comprar, e aí ela fica dependente, ela não tem mais o que pagar, ela não tem mais como sair desse contexto, porque ela está com o organismo dependente, que eu ia falar viciado, né? Não é isso, porque viciado é um outro jargão que a gente tem. Ela tá com um outro slogan, uma outra forma, viciado, tá, gente? Então, viciado não é aquele lá é viciado. Não, ele não é viciado. Ah, ele é um drogado. Não, ele não é um drogado. Ele é uma pessoa que está doente
ou está em adoecimento, porque começa, né, com mais leve, depois vai crescendo, seja com álcool, com tabaco, com a cocaína, com a maconha, agora tem ayahuasca, né, tem canabidiol falso, e aí vape. E tem vape, tem uma série de situações. Então eles começam por um caminho e vai aumentando até eles se tornarem escravos daquilo. O que é um escravo na dependência química? Que ele vai perdendo todas as capacitações pessoais dele. Ele já não trabalha mais, ele já não consegue mais viver em família, ele já não consegue mais manter os amigos, a não ser os amigos que fazem uso de droga. O diálogo vai diminuindo, o vocabulário vai diminuindo, memória vai se perdendo, foco atencional. Então, ele vai adoecendo e chega no contexto de adicção, no contexto de adicto, no contexto de doença crônica às vezes, né? Porque começa de um uso moderado, de um uso leve social, para um leve, para um moderado, um grave, até que se torna crônico, né? E o que é a dependência química? Um dependente químico é o nome que você diz, né, dentro da ciência e que a gente entende também. O dependente químico é um transtorno biopsicossocial, tá? Por quê? Porque mexeu no cérebro dessa pessoa, é uma doença do cérebro, porque mexe no cérebro, é uma doença física, porque mexe no organismo, e se eu não tenho um fígado funcional, eu posso não produzir enzimas suficientes para alimentar os meus neurotransmissores, um pâncreas doente não alimenta direito as enzimas necessárias para o meu neurotransmissor funcionar. Tô falando até rápido, né? Porque são muitas coisas. Então, ele tem uma doença física, ele tem uma doença mental do cérebro e tem outras coisas que envolvem. Por isso é um transtorno. Tem outras coisas, pode ter uma depressão, pode ter uma impulsividade, pode ter um transtorno obsessivo, pode ser um bipolar, pode ser uma pessoa borderline, pode ser... Então, o transtorno, ele abrange tudo isso. E dentro desta doença, nós temos que olhar não só para a dependência química, para o produto químico, nós temos que olhar para tudo isso. Tudo. Tá? Eu acho que é importante ressaltar que a terminologia científica, conforme o CID, o DSM, que são sistemas diagnósticos, né, pautados em evidências científicas, o nome correto, né, cientificamente falando, é o portador do transtorno por uso de substâncias. Então, quando nós falamos dependente químico, adicto, o craqueiro, o alcoólatra, são colocações triviais, né? Cotidianas, e que muitas vezes vem carregada de um estigma. Sim. E até na sua fala você colocou isso, né? Que muitas vezes os tratamentos ou até o investimento em iniciativas, né, não são tão bem vistos, né, porque carrega um estigma, né, quando nós falamos na área do transtorno por uso de substâncias, tem um preconceito moral. E o que é importante ressaltar é que é uma doença que tem tratamento, e essas pessoas precisam ser vistas como doentes e pessoas em recuperação. Né? Então, usar muitas vezes termos coloquiais é o que você falou, tira a dignidade da pessoa. E mantém a doença ad eterno, para o resto da vida, como se fosse o prognóstico, a sentença daquela pessoa para o resto da vida. Né? Mas, se você gostou desse programa, e principalmente da nossa convidada, a Helena Parolari, veja aqui os dados, né? Você vai ter acesso na nossa programação aos dados da Helena, e estamos chegando próximo ao final do nosso programa. E nesse sentido, Helena, sempre quando nós finalizamos um programa, nós abrimos espaço para que o convidado possa fazer uma mensagem final para aquele que nos ouve. Né? O que você diria como profissional da área para a nossa audiência? Em primeiro lugar, muito obrigada, Novo Mundo, obrigada, Neliane, pela oportunidade. É muito bom quando a gente pode falar para um público aberto, leigo, né? Trazer esse conhecimento, essa informação.
tá, gente? Porque o que nós fizemos aqui foi um pedacinho de informação, porque conhecimento precisa de muito mais tempo junto com vocês. E o que eu quero deixar, não só para todo o público que vai assistir esse encontro nosso aqui, né? Como para os profissionais que também estarão assistindo. O dependente químico é um indivíduo e ele está inserido no contexto familiar e no contexto social. A família é um grupo que está inserido no contexto social. Nós precisamos olhar para essas pessoas com dignidade e dá-los a dignidade que eles merecem. É mérito deles. Entraram num problema, nós não sabemos por quê. Nós precisamos buscar a forma de ajudá-los. Outra coisa que eu queria deixar muito para vocês: se informem e busquem conhecimento, porque muitas vezes a forma de propaganda tira você do conhecimento. Então, não estou contra a propaganda, mas olhe para o conhecimento também. Leiam livros, Leiam informem, né, Sim. Helena? Eu acho que é extremamente importante o que você está colocando. Sim. E também de que a gente possa levar a mensagem para as famílias. O tratamento do transtorno por uso de substâncias é extremamente específico. Então, é fundamental que as pessoas busquem ajuda com pessoas que trabalham na área, Exatamente. que estudaram o fenômeno. Sim. Porque muitas vezes, falando da psicologia, né? Muitas pessoas simplificam, não, isso é psicológico. E não é psicológico. A pessoa muitas vezes está tendo uma síndrome de abstinência, ela está tendo problemas. E você precisa ter esse olhar, separar o que é psicológico, o que é físico e dar a devida importância, a Sim. devida condução no tratamento. Sim. Então, acho que Às esse vezes é um a área da assunto psicologia que fundamental. você levantou é muito importante. A área da psicologia, em algum momento nós aprendemos de uma forma errada, né? É que medicação é uma muleta. E não é. Você imagina você tratar de um dependente químico que é impulsivo sem medicação. Medicação. Alguns casos entram em síndrome de abstinência e podem vir a óbito. E podem vir a óbito. Precisa da medicação. Precisa e às da vezes medicação. as pessoas, a família procura, mas vocês dão medicação? Ah, se dão medicação, não vou internar aí porque vai trocar uma droga por outra. Não, tem um médico especializado lá que entende dessa questão e vai saber dar a medicação certa e a dosagem certa. Porque às vezes nós temos colegas leigos, né, tanto da medicina como da psicologia, que dão medicação e potencializa o problema. Potencializa o dano. E outra coisa que eu quero deixar assim muito forte para vocês: a família faz parte do tratamento. Família faz parte do tratamento. E a família que se entrega ao tratamento e entende, ela é uma grande aliada do tratamento. Uma grande aliada. E sem a família a gente não consegue andar. Até consegue, mas de perninha torta, né? Exato. E assim, a família também, a gente não precisa entender a família consanguínea, né, Helena? Às vezes é a família da rua, às vezes é a família dos amigos. O ser humano é um bicho sociável, né? É um ser que precisa da sociabilidade. E muitas vezes não é a família consanguínea, é a família dos amigos, é a família da rua, é a família, o conceito do trabalho. Enfim, né, essas pessoas vão tecendo relacionamentos que os amparem e os protege. Sim. E tem uma outra coisa, emendando aí, o tempo tá curto, né? Por que o trabalho humanizado é melhor? Sim. Né? Por quê? Porque a pessoa tá ali, precisando de tanta ajuda, e o olhar para receber essa pessoa é tudo. É tudo. É a linguagem verbal e a não verbal. E a não verbal. Então, o tratamento humanizado, quando a gente olha para a pessoa, mesmo sabendo que ela tem um problema, é uma outra história. Então, as entrevistas, eu quero falar pelo telefone, a gente faz de tudo para vir para consulta. Por quê? Porque na consulta eu posso te receber e você se sentirá recebido. É muito diferente. Num tratamento onde tem profissionais olhando para você, você se sente acolhido.
Você não é mais um dentro do ambiente, seja comunidade terapêutica, seja clínica, seja hospital. E mesmo para as pessoas que têm um certo desconforto no relacionamento, Sim. elas vão se empoderar, elas vão poder treinar habilidades para lidar com esse relacionamento. Porque tem pessoas que têm a dificuldade no contato e muitas vezes usam substâncias para se isolar. Então, também tem o oposto disso, né? A possibilidade dessa interação desenvolvendo a habilidade de enfrentamento no dia a dia. Sim. Perfeito. Helena, muito obrigada pela tua participação. Foi uma honra entrevistá-la. Chegamos ao final do nosso programa. Se você gostou, programa Novo Mundo Convida volta na semana que vem e eu conto com você. Até mais.